2006, o mundo inteiro sentiu pena de Plutão quando lhe tiraram o título de planeta. Nós o imaginávamos como uma rocha triste, morta e entediante no congelador do Sistema Solar. Mas quando a sonda New Horizons chegou lá em 2015, descobrimos que estávamos totalmente errados. Plutão não é uma rocha morta. É um mundo ativo com vulcões de gelo, dunas de metano, um oceano subterrâneo e, surpreendentemente, céus azuis. Hoje vamos viajar aos confins do nosso bairro para descobrir por que este pequeno mundo marginalizado é, na verdade, mais fascinante do que pensávamos. Quão grande você acha que é Plutão? Se você tivesse que compará-lo com algo conhecido em nosso planeta, apostaria em um país, um continente ou talvez uma pequena ilha? O certo é que Plutão, esse enigmático mundo gelado, é muito menor do que a maioria imagina. Sua superfície total mal ultrapassa 16.700.000 quilômetros quadrados, o que significa que é menor que a Rússia, o maior país da Terra. De fato, toda a extensão de Plutão caberia dentro do vasto território russo, com espaço de sobra. É surpreendente pensar que um planeta anão, uma vez considerado o 9º planeta do Sistema Solar, seja tão diminuto em comparação com uma única nação terrestre. Para colocar isso em perspectiva, se você pudesse caminhar ao redor de Plutão, percorreria uma distância semelhante à de uma volta pelo perímetro da Austrália, embora até mesmo a Austrália seja maior em extensão superficial. E se você se pergunta como ele se compara aos Estados Unidos, a resposta é igualmente impactante. Plutão é apenas um pouco maior que este país, mas menos da metade do tamanho da Rússia. Isso quebra a imagem mental que costumamos ter dos corpos celestes como gigantescos e nos lembra que o espaço está cheio de surpresas. Mas o que realmente significa esse tamanho em escala cósmica? No contexto do Sistema Solar, Plutão é uma miniatura. Seu diâmetro é de 2.376 quilômetros, ou seja, você poderia colocar um pouco mais de 2 Plutões, alinhados de ponta a ponta, sobre a largura dos Estados Unidos continentais. Se você o comparar com os gigantes gasosos como Júpiter, a diferença é abissal. Você precisaria de mais de 170 Plutões para igualar o diâmetro de Júpiter. Até mesmo algumas luas de outros planetas, como Ganimedes ou Titã, são muito maiores que Plutão. Essa pequenez não apenas afeta a quantidade de território disponível em sua superfície, mas também sua capacidade de reter a atmosfera, sua gravidade e sua própria história geológica. Como é possível que algo tão pequeno tenha cativado tanto a imaginação humana? Talvez seja precisamente essa paradoxa, a de um mundo tão diminuto e ao mesmo tempo tão enigmático, que faz de Plutão um objeto tão fascinante. No final, Plutão nos mostra que, no universo, o tamanho nem sempre determina a importância ou o mistério que um planeta encerra. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. O que aconteceria se eu te dissesse que, em Plutão, você poderia pular sobre uma casa com um único impulso? Parece incrível, mas é completamente real. A chave está na gravidade extraordinariamente baixa deste mundo distante. Plutão tem uma gravidade superficial que é apenas uma fração da terrestre, aproximadamente uma 15avos. Isso significa que se na Terra você pode pular 1 metro, em Plutão esse mesmo esforço te impulsionaria até 8 metros de altura. É como se, de repente, todos nós tivéssemos superpoderes para desafiar a gravidade. Por que isso acontece? Tudo se deve à massa e ao tamanho de Plutão. Imagine um planeta tão pequeno e leve que mal consegue atrair os objetos com força para sua superfície. Para colocar em perspectiva,
Uma pessoa de 70 quilos na Terra pesaria pouco mais de 4 quilos em Plutão. Caminhar lá seria como se mover em câmera lenta, e cada passo te faria sentir leve como uma pluma. Até o simples ato de pular se transformaria em uma façanha espetacular, permitindo que você se elevasse acima de qualquer obstáculo cotidiano. Essa baixa gravidade não só tornaria pular divertido, mas também teria consequências surpreendentes para tudo o que acontece na superfície de Plutão. Por exemplo, se você deixasse cair uma bola, ela levaria muito mais tempo para tocar o chão do que na Terra. Os movimentos seriam pausados, quase como se você estivesse em uma coreografia debaixo d'água. Você imagina como seria complicado praticar esportes ou simplesmente correr nessas condições? Até lançar uma pedra se tornaria um experimento fascinante. Ela viajaria muito mais longe e mais alto do que você poderia imaginar. Além disso, essa fraqueza gravitacional explica alguns dos fenômenos mais curiosos de Plutão. Por exemplo, ajuda a que sua atmosfera, embora fina, possa escapar facilmente para o espaço. Também influencia a forma como o gelo e outros materiais se deslocam por sua superfície. Em resumo, a gravidade de Plutão não só desafia nossas expectativas, mas nos convida a imaginar como seria a vida em um mundo onde um simples salto pode te levar tão alto quanto uma árvore, ou até mais. Você se atreveria a dar esse salto? O que faz algo ser um planeta? Esta pergunta, que parece simples, gerou um dos debates mais intensos na astronomia moderna. Durante quase 75 anos, Plutão foi considerado o 9º planeta do Sistema Solar. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional tomou uma decisão que surpreendeu o mundo inteiro. Plutão não seria mais classificado como planeta. O que realmente mudou? Foi um erro ou uma correção necessária? Para entender isso, primeiro é preciso saber que, durante muito tempo, a palavra planeta era usada de maneira bastante flexível, quase como chamar de planeta qualquer corpo grande que orbitasse ao redor do Sol. Mas a chegada de telescópios mais potentes e a descoberta de corpos semelhantes a Plutão colocaram essa definição em xeque. Se Plutão era um planeta, por que outros objetos gelados, ainda maiores, que estavam sendo encontrados no cinturão de Kuiper, não seriam também? Era como se, em uma competição de altura, de repente aparecessem dezenas de novos concorrentes e ninguém soubesse mais quem merecia estar no pódio. A solução foi criar uma definição clara. Segundo a União Astronômica Internacional, para ser planeta, um corpo deve cumprir 3 critérios: orbitar ao redor do Sol, ter massa suficiente para que sua própria gravidade o torne esférico e, o mais polêmico, ter limpado sua órbita de outros objetos. Plutão cumpre os 2 primeiros requisitos. Gira ao redor do Sol e é suficientemente massivo para ter forma redonda. No entanto, não limpou seu vizinhança orbital. Compartilha sua região com muitos outros corpos semelhantes. É como se, em vez de ser o único proprietário de uma casa, Plutão vivesse em um bairro lotado de inquilinos, sem poder reivindicar o território como exclusivamente seu. Foi justo tirar-lhe o título de planeta? Para muitos, foi uma decisão dolorosa. Plutão havia sido parte da cultura popular, dos livros didáticos e da imaginação coletiva. Mas, do ponto de vista científico, a redefinição permitiu entender melhor a diversidade do sistema solar e reconhecer a existência de centenas de mundos pequenos, além de Netuno. Hoje, Plutão é oficialmente um planeta anão, um novo tipo de membro na família solar. Sua mudança de status não o tornou menos interessante. Ao contrário, o transformou no símbolo do que é dinâmico e surpreendente em nosso conhecimento do cosmos. O caso de Plutão demonstra que a ciência está em constante evolução
e que as definições podem mudar quando aprendemos mais sobre o universo. A pergunta se Plutão é um planeta ou não, na verdade, nos convida a pensar sobre como classificamos o mundo e por quê. No final, o importante não é o nome, mas o que esses pequenos mundos nos ensinam sobre a origem e a complexidade do nosso próprio sistema planetário. O que faz Plutão tão especial na distante periferia do Sistema Solar? Para responder a isso, devemos viajar bilhões de quilômetros além de Netuno, até um território quase inexplorado, o Cinturão de Kuiper. Este imenso anel de corpos gelados é como um cemitério cósmico, onde orbitam desde pequenos fragmentos até mundos inteiros congelados. E quem reina sobre todos eles? Plutão é o soberano indiscutível deste reino gelado, o objeto mais famoso e massivo da região, eclipsando milhares de seus vizinhos. Mas o que significa ser o rei do Cinturão de Kuiper? Plutão é o maior desses corpos, superando em tamanho e massa outros residentes como Eris, Haumea e Makemake. Muitos desses mundos são tão escuros e distantes que, mesmo com os telescópios mais potentes, mal conseguimos distingui-los. No entanto, Plutão brilha com luz própria, não apenas por seu tamanho, mas porque foi Ituusox primeiro a ser descoberto, e graças a isso se tornou a porta de entrada para este misterioso reino além dos planetas clássicos. O Cinturão de Kuiper é uma espécie de caixa de areia cósmica, onde a gravidade do Sol mal consegue manter juntos milhões de corpos. Imagine-o como uma gigantesca rodovia de destroços e bolas de neve espaciais, restos da formação do Sistema Solar. Embora Plutão seja diminuto comparado aos planetas, aqui é um gigante. Tem várias vezes a massa da maioria de seus vizinhos e seu diâmetro lhe permite se destacar claramente em um mar de objetos menores. Poderia haver algo maior que Plutão lá fora? É possível, embora até agora nenhum objeto tenha conseguido usurpar seu trono. Seu reinado é tão indiscutível que, quando os astrônomos querem estudar o Cinturão de Kuiper, Plutão é sua referência obrigatória. Assim, no confim gelado do Sistema Solar, Plutão não é apenas um ex-planeta, mas o monarca absoluto de uma região repleta de mistérios e maravilhas por descobrir. Quando pensamos em corpos celestes distantes como Plutão, é fácil supor que eles devem ser enormes. No entanto, você sabia que Plutão é ainda menor do que a Lua da Terra? A comparação é surpreendente. Enquanto a Lua tem um diâmetro de aproximadamente 3.476 quilômetros, Plutão mal atinge 2.377 quilômetros. Ou seja, você poderia alinhar quase 1,5 Plutões dentro da largura da nossa própria Lua. Essa diferença de tamanho desafia a intuição, especialmente considerando que durante décadas Plutão foi considerado um planeta, enquanto a Lua nunca aspirou a tal título. Mas a pequenez de Plutão não se nota apenas em seu diâmetro. Se compararmos a superfície total, a Lua supera Plutão com folga. A superfície lunar é cerca de 7% mais extensa. É como se comparássemos uma bola de tênis com uma de golfe, mas em escalas cósmicas. Essa diferença é ainda mais impactante quando lembramos que a Lua é apenas um satélite natural, girando ao redor do nosso planeta, enquanto Plutão orbita sozinho, no frio e distante Cinturão de Kuiper. E quanto à massa, aqui a diferença se torna abismal. A Lua é aproximadamente 6 vezes mais massiva que Plutão. Isso significa que, se pudéssemos colocar ambos os corpos em uma balança gigantesca, a Lua inclinaria o peso com muita facilidade. Essa diferença de massa influencia diretamente a gravidade superficial. Enquanto na Lua, você pesaria menos de 1/5 do seu peso na Terra, em Plutão, você pesaria ainda menos, apenas 1/10. Assim,
A pequenez de Plutão não é apenas uma questão de tamanho, mas de substância. Tudo isso leva a uma pergunta fascinante. Como é possível que um mundo tão diminuto tenha gerado tanto interesse e debate? A resposta reside no quão especial Plutão é dentro do nosso sistema solar. Seu pequeno tamanho, longe de torná-lo irrelevante, o transforma em uma janela única para entender as origens e a diversidade dos corpos gelados, além de Netuno. No universo dos planetas e luas, Plutão é pequeno, sim, mas sua importância é gigantesca. Quem poderia imaginar que o nome de um dos mundos mais distantes do sistema solar foi escolhido por uma menina? Plutão, esse pequeno e remoto astro, deve seu nome a Venetia Burney, uma curiosa menina britânica de apenas 11 anos. Como foi possível que uma proposta feita por uma estudante chegasse a ressoar nos círculos científicos mais importantes de sua época? Tudo começou numa manhã de 1930, quando Venetia, apaixonada pela mitologia e pela astronomia, ouviu a notícia da descoberta de um novo planeta no sistema solar. Ao saber que ainda não tinha nome, sugeriu Plutão, inspirado no deus romano do submundo, um ser que reinava nos lugares mais escuros e distantes, assim como aquele misterioso objeto recém-descoberto. A sugestão de Venetia não foi um simples comentário lançado ao ar. Seu avô, Falconer Madan, trabalhava na Biblioteca Bodleiana de Oxford e tinha contatos dentro da comunidade astronômica. Entusiasmado com a ideia da neta, levou a proposta a Herbert Hall Turner, um astrônomo de renome, que por sua vez a transmitiu ao Observatório Lowell nos Estados Unidos, o lugar onde o novo planeta havia sido descoberto. Por que o nome Plutão agradou tanto aos astrônomos? Por um lado, porque fazia referência à escuridão e ao frio extremo do lugar que ocupava no sistema solar. Por outro, porque suas iniciais, PL, homenageavam Percival Lowell, o astrônomo cuja busca obsessiva levou à descoberta deste mundo. O processo de escolha de um nome para um corpo celeste é muito mais complexo do que parece. Os astrônomos recebem múltiplas sugestões de todo o mundo e costumam buscar nomes que atendam a certos requisitos. Devem estar relacionados à mitologia, ser fáceis de pronunciar em vários idiomas e não causar confusão com outros objetos já nomeados. Plutão cumpria todos esses critérios. Além disso, o mito de Plutão, o deus que governa um reino invisível sob nossos pés, encaixava-se perfeitamente com a natureza misteriosa e escorregadia deste objeto, mal perceptível com os telescópios da época. Apesar de sua juventude, Venetia conseguiu deixar sua marca na história da astronomia. Não é fascinante pensar que uma ideia nascida na mente de uma menina tenha viajado de uma mesa de café da manhã na Inglaterra até se tornar o nome oficial de um planeta? O caso de Plutão nos lembra que a ciência, embora rigorosa e meticulosa, também se constrói a partir de momentos de inspiração, intuição e, em algumas ocasiões, de uma pitada de acaso. Assim, Plutão não apenas leva o nome de um deus antigo, mas também o selo de uma pequena sonhadora que soube olhar além do óbvio. Você sabia que a busca por Plutão, esse pequeno mundo gelado nos confins do sistema solar, começou por um erro humano? Tudo começou no início do século XX, quando o astrônomo Percival Lowell estava convencido de que havia um planeta desconhecido além de Netuno, ao qual chamou de Planeta X. Mas em que se baseava Lowell para sustentar essa crença? Ele acreditava ter detectado estranhas perturbações na órbita de Urano, como se algo invisível estivesse puxando-o e desviando-o de seu caminho previsto. Como se, ao observar uma bolinha de gude rolando pelo chão, você notasse que ela se desvia
e pensasse que há uma força misteriosa empurrando-a. Lowell dedicou anos de sua vida e grande parte de sua fortuna pessoal para buscar esse mundo oculto. Instalou um observatório e contratou especialistas para analisar milhares de placas fotográficas do céu noturno. Por que ele estava tão certo? Seu raciocínio se apoiava em cálculos matemáticos realizados a partir de dados que, com o tempo, se revelaram incorretos. Mas naquela época, a tecnologia e a precisão das medições não eram as que temos hoje. Assim, os pequenos erros na posição de Urano se amplificaram, alimentando a ilusão de um planeta massivo, perturbando sua órbita. A pergunta intrigante é: se tudo se baseava em um erro, como foi que finalmente se descobriu Plutão? A resposta é surpreendente. Clyde Tombaugh, trabalhando no Observatório Lowell, conseguiu detectar um objeto em movimento entre as estrelas em 1930. Mas Plutão não era o gigante que Lowell havia imaginado. De fato, sua massa é centenas de vezes menor do que a que se buscava. É como se você rastreasse o som de um elefante e, no final, encontrasse um rato fazendo barulho na vegetação. Por que ninguém notou o erro antes? Porque durante décadas, as imprecisões nos dados foram confundidas com fenômenos reais. Foi só quando as sondas Voyager estudaram os planetas exteriores que se comprovou que as órbitas de Urano e Netuno não precisavam de nenhuma explicação extra. O puxão misterioso simplesmente não existia. Assim, Plutão foi encontrado por acaso, não porque a ciência tivesse previsto sua existência, mas pela sorte e pela perseverança humana. O legado de Lowell, embora nascido de um erro, abriu a porta para uma das descobertas mais fascinantes da astronomia moderna. Quantos outros enigmas terão surgido, assim como Plutão, de uma simples confusão em nossos cálculos? Quando pensamos em Plutão, é comum imaginá-lo como uma esfera cinza ou azulada, fria e desolada, talvez influenciados por antigas ilustrações ou filmes de ficção científica. Mas qual é realmente a cor deste mundo misterioso nos confins do sistema solar? A resposta pode te surpreender. Plutão não é nem cinza nem azul, mas possui uma paleta de cores muito mais rica e peculiar do que a maioria imagina. Durante décadas, a humanidade pôde apenas especular sobre a verdadeira aparência de Plutão. Não foi até a chegada da sonda New Horizons que seu verdadeiro rosto foi revelado. O que a ciência encontrou? Plutão é, na verdade, um planeta anão, dominado por tons marrom avermelhados, salpicados de manchas mais claras e escuras, que desenham padrões surpreendentes em sua superfície. Essa coloração provém principalmente de compostos chamados tólins, formados quando a luz ultravioleta do Sol interage com o metano e outros gases de sua tênue atmosfera. Esses tólins caem lentamente como uma espécie de chuva química e tingem a superfície de uma cor que lembra caramelo queimado ou óxido. A que se deve essa variedade de cores? Em Plutão, as temperaturas extremas e a composição de seu solo geram uma espécie de tela cósmica. Há regiões onde o gelo de nitrogênio reflete a luz e parece mais claro, quase branco, e outras onde a presença de metano ou monóxido de carbono escurece e avermelha ainda mais o terreno. Existem até vastas extensões de um vermelho intenso, como se alguém tivesse polvilhado pó de tijolo sobre o planeta anão. Esse mosaico de tonalidades faz de Plutão um dos corpos mais visualmente intrigantes do sistema solar. E por que é importante saber de que cor é Plutão? Porque a cor nos conta sua história. Os tons avermelhados e marrons revelam processos químicos ativos, a interação entre o Sol e os materiais congelados do planeta anão. São as marcas de uma superfície em constante transformação, muito mais dinâmica do que se pensava. Assim, longe de ser um mundo monótono e cinza,
Plutão é uma paisagem pintada pela química e pela física, um testemunho da complexidade e beleza que se esconde nos recantos mais distantes do nosso sistema solar. O que Plutão poderia ter em sua superfície que surpreendeu tanto os cientistas quanto o público em geral? A resposta está em uma das regiões mais chamativas e misteriosas deste mundo distante. Uma enorme mancha clara em forma de coração, conhecida como Tombol Régio. Este coração não é apenas um detalhe visual que se destaca entre os tons avermelhados e escuros do planeta anão, mas também é uma janela direta para os processos mais insólitos que ocorrem em sua superfície. Por que Plutão teria uma forma tão peculiar e visível do espaço? A ciência por trás dessa estrutura é tão fascinante quanto inesperada. Tombol Régio ocupa quase 1/4 da superfície de Plutão e se divide em duas metades bem diferenciadas. A parte ocidental, chamada Sputnik Planitia, é uma vasta planície de gelo de nitrogênio, enquanto a zona oriental é composta por terrenos mais antigos e montanhosos. O curioso é que a forma de coração não é fruto do acaso, mas o resultado de colisões, processos geológicos ativos e a ação da atmosfera sobre diferentes tipos de gelo. Imagine uma gigantesca placa de gelo, tão grande quanto o território da França, se renovando constantemente por movimentos internos e pela queda de materiais orgânicos da atmosfera. É assim que ela se mantém tão brilhante e se destaca entre o ambiente mais escuro. Mas qual é a verdadeira importância de Tombol Régio? Para os astrônomos, esta região é uma espécie de laboratório natural, onde podem ser estudados fenômenos que não são observados em nenhum outro lugar do sistema solar. Por exemplo, a planície de Sputnik Planitia está imersa em uma atividade geológica surpreendente. O gelo de nitrogênio se comporta quase como uma pasta, fluindo e formando padrões semelhantes às células de um edredom. Você consegue imaginar uma superfície que, em vez de estar cheia de crateras antigas, parece se renovar como se estivesse sendo passada a ferro por baixo? Isso é exatamente o que acontece aqui, e é uma pista de que sob a crosta pode haver fontes de calor ou até mesmo um oceano subterrâneo. Além disso, a localização e a composição de Tombol Régio afetam até mesmo o clima de Plutão. O brilho do coração reflete grande parte da luz solar, influenciando os ventos e a distribuição da tênue atmosfera. É como se o planeta anão tivesse uma espécie de ventilador gigante que redistribui os gases e o gelo de um lugar para outro. A história por trás de seu nome também é uma homenagem. Foi batizada assim em homenagem a Clyde Tombaugh, o astrônomo que descobriu Plutão em 1930. Em suma, o coração de Plutão não é apenas um capricho estético, mas uma chave fundamental para entender a dinâmica, a história e os segredos mais profundos deste enigmático mundo gelado. Quando pensamos em montanhas, costumamos imaginar enormes massas de rocha se elevando em direção ao céu, como os Alpes ou o Himalaia. Mas, e se eu te dissesse que em Plutão existem montanhas tão impressionantes quanto as terrestres, mas construídas quase inteiramente de gelo de água? Esse gelo, devido às baixíssimas temperaturas de Plutão, é tão duro e resistente lá quanto seria o granito na Terra. Ou seja, em Plutão, a água é a rocha. Até que altura podem alcançar essas montanhas geladas? Algumas delas se elevam até 3.500 metros sobre a planície, superando a altura de qualquer vulcão ativo europeu. Por exemplo, a cadeia montanhosa conhecida como Norgay Montes, batizada em homenagem a Tenzing Norgay, um dos primeiros a conquistar o Everest, alcança alturas comparáveis aos picos mais famosos do nosso planeta. Mas, ao contrário de nossas montanhas, essas formações não são feitas de rocha vulcânica ou sedimentar, mas de gelo de água tão sólido que nem mesmo a pressão de Plutão pode esmagá-las.
O frio extremo de Plutão, com temperaturas médias próximas a 230 graus abaixo de zero, transforma o gelo de água em um material surpreendentemente resistente. Se você pudesse caminhar pela superfície de Plutão, o solo sob seus pés não afundaria nem estalaria como o gelo de um lago no inverno. Seria mais como pisar em granito puro, mas tão frio que qualquer ferramenta terrestre se quebraria ao tentar perfurá-lo. Por que isso acontece? A resposta está na física. As moléculas de água, a temperaturas tão baixas, se organizam em uma estrutura cristalina extremamente rígida, dando ao gelo propriedades de rocha. Mas como se formaram essas montanhas? Os cientistas acreditam que surgiram pela atividade geológica interna de Plutão. Embora pareça improvável em um mundo tão distante do Sol, o calor residual de seu núcleo e os movimentos de sua crosta gelada provocaram o levantamento dessas cordilheiras. É como se a crosta de Plutão, feita de gelo de água, se enrugasse e se elevasse, criando montanhas que desafiam nossas ideias sobre a geologia planetária. Assim, neste canto remoto do sistema solar, o gelo esculpe paisagens que, embora familiares em forma, resultam completamente alienígenas em sua composição. Você sabia que em Plutão existem glaciares, mas não de água como os da Terra, e sim de nitrogênio sólido? Neste mundo distante, o frio extremo faz com que o nitrogênio, um gás aqui em nosso planeta, congele e forme algo parecido com rios e línguas de gelo que deslizam suavemente pela superfície. Mas como é possível que um gás se comporte como um glaciar? A chave está na temperatura. Em Plutão, o termômetro marca cerca de menos 240 graus Celsius, o suficiente para congelar o nitrogênio e transformá-lo em uma substância tão densa e compacta quanto uma pasta de dentes congelada. O que acontece quando esse gelo de nitrogênio começa a se mover? Ao contrário dos glaciares terrestres feitos de água, que avançam lentamente mas com enorme força, os glaciares de Plutão fluem de maneira muito mais dócil, como uma pasta espessa. Esse movimento é tão lento que pode levar séculos para que os glaciares cruzem apenas alguns quilômetros. No entanto, essa dança lenta é fundamental para a história geológica de Plutão, porque constantemente renova e remodela a paisagem. Cada vez que o gelo de nitrogênio se desloca, apaga crateras e cicatrizes antigas, criando uma superfície surpreendentemente jovem e lisa. Uma pergunta intrigante é: de onde vem tanto nitrogênio? A atmosfera de Plutão, embora extremamente tênue, contém principalmente nitrogênio. Quando as temperaturas caem ainda mais, ou o planeta se afasta do Sol, esse nitrogênio atmosférico se congela e cai ao solo, alimentando os glaciares. Assim, em um ciclo perpétuo, o nitrogênio pode evaporar, formar nuvens, precipitar e voltar a fluir pela superfície, como se Plutão tivesse seu próprio e exótico ciclo hidrológico, embora, em vez de água, o protagonista seja o nitrogênio. A existência desses glaciares não é apenas uma curiosidade científica, mas também levanta questões sobre a dinâmica interna de Plutão. Que forças internas mantêm a superfície ativa? Poderia haver calor suficiente sob a crosta para mobilizar o gelo de baixo, como acontece na Terra com a água? Cada descoberta sobre os glaciares de nitrogênio nos aproxima um pouco mais de entender como funcionam os mundos gelados dos confins do sistema solar, e nos lembra que mesmo nos lugares mais distantes e frios, a natureza nunca deixa de nos surpreender. O que você pensaria se eu dissesse que a superfície de Plutão, esse mundo gelado e distante, é muito mais jovem do que você esperaria para um objeto tão antigo do sistema solar? Ao observar planetas e luas distantes, costumamos imaginar terrenos repletos de cicatrizes, repletos de crateras produzidas por bilhões de anos de impactos.
No entanto, em Plutão, esse não é o caso. Os cientistas ficaram surpresos ao descobrir extensas regiões de terreno praticamente intacto, como se o planeta anão tivesse sido remodelado recentemente. A que se deve essa juventude aparente? A chave está na surpreendente ausência de crateras. No sistema solar, as crateras de impacto funcionam como rugas na pele. Quanto mais uma superfície tem, mais velha é. Mas em áreas como a vasta planície de Sputnik, quase não há crateras visíveis. Isso sugere que a superfície foi renovada nos últimos 10 milhões de anos, um piscar de olhos em tempos cósmicos. É equivalente a encontrar um livro empoeirado em uma biblioteca milenar e perceber que suas páginas estão recém-impressas. Mas como pode Plutão, um corpo tão pequeno e frio, renovar sua superfície? Aqui entra em cena a atividade geológica. Enquanto na Terra, os vulcões e os terremotos reciclam o terreno, em Plutão, o processo é diferente, mas igualmente fascinante. Os glaciares de nitrogênio fluem lentamente, cobrindo e apagando antigas crateras. Podem até existir criovulcões que expelam água congelada e outros materiais, preenchendo as marcas do passado. Tudo isso ocorre em um lugar onde as temperaturas podem cair abaixo de 200 graus abaixo de zero. A juventude da superfície de Plutão levanta perguntas intrigantes sobre seu interior. Existe uma fonte de calor que mantém esses processos ativos? Alguns cientistas acreditam que sob a crosta gelada pode existir um oceano líquido, liberando energia suficiente para provocar essas mudanças. Assim, Plutão nos demonstra que, embora pequeno e distante, continua sendo um mundo dinâmico, capaz de desafiar nossas expectativas sobre o que é possível nos confins do sistema solar. Você sabia que em Plutão existem vulcões, mas não como os que imaginamos na Terra? Em vez de expelir lava incandescente, os criovulcões de Plutão expulsam gelo e uma mistura de materiais congelados. Esse fenômeno, conhecido como vulcanismo frio ou criovulcanismo, desafia tudo o que acreditávamos saber sobre a atividade geológica nos confins do sistema solar. Mas como funcionam exatamente esses estranhos vulcões e o que nos revelam sobre o misterioso mundo de Plutão? Na superfície gelada de Plutão, há montanhas como Wright Mons e Pickard Mons, que se elevam vários quilômetros acima do terreno circundante. Essas formações não são feitas de rocha, mas de gelo de água tão duro quanto o granito, devido às temperaturas extremamente baixas. Mas o mais surpreendente é que esses montes mostram sinais de ter expelido materiais internos para o exterior, da mesma forma que um vulcão terrestre faria. Mas em vez de lava derretida, o que emerge é uma mistura de água congelada, amônia e possivelmente metano. Imagine um geyser gigante, mas lançando uma espécie de neve congelada, em vez de vapor de água quente. Por que Plutão tem criovulcões e não vulcões tradicionais? A explicação está em sua composição e temperatura. A mais de 200 graus abaixo de zero, o gelo de água se comporta como uma rocha sólida, enquanto substâncias como o nitrogênio ou a amônia podem permanecer líquidas sob a superfície. Quando a pressão interna é suficiente, essas misturas podem subir por fendas e ser expelidas para o exterior, depositando novas camadas de materiais congelados. É como se Plutão tivesse seu próprio sistema de reciclagem subterrânea, renovando e moldando sua superfície a cada erupção. A existência de criovulcões levanta perguntas fascinantes. É possível que sob a crosta gelada de Plutão exista calor suficiente para manter água líquida, mesmo que misturada com outros compostos? Poderiam esses ambientes extremos abrigar alguma forma de vida microscópica, protegida do frio letal da superfície? Embora ainda não tenhamos respostas definitivas, a descoberta de criovulcões em Plutão mudou nossa percepção do que é possível nos cantos mais remotos do sistema solar.
Em vez de ser um mundo morto e estático, Plutão é dinâmico, ativo e muito mais complexo do que jamais suspeitamos. É possível que neve em um mundo tão distante e frio como Plutão e que essa neve seja de cor vermelha? Em Plutão, o impossível parece habitual. Ao contrário da neve branca que conhecemos na Terra, neste remoto planeta anão, cai uma neve com um tom vermelho intenso, quase como se o próprio mundo sangrasse sobre sua superfície. Mas, de onde vem esse estranho fenômeno? A resposta está nos tholins, compostos orgânicos complexos que se formam na atmosfera de Plutão. Tudo começa quando a luz ultravioleta do Sol e as partículas energéticas do espaço atingem os gases da fina atmosfera, principalmente metano e nitrogênio. Essa radiação decompõe as moléculas, que depois se recombinam em formas cada vez mais complexas e escuras. Os tholins são o resultado final, minúsculas partículas avermelhadas que, ao precipitar, se depositam sobre o solo, como se fossem flocos de neve carmesim. Esse processo não é exclusivo de Plutão, mas aqui ganha um protagonismo espetacular. Ao se acumular, os tholins tingem extensas áreas do planeta anão, criando paisagens que parecem saídas de um conto de ficção científica. Não é apenas uma questão de cor. Esses compostos são quimicamente ricos, e sua presença sugere que mesmo nos lugares mais inóspitos do sistema solar, a química orgânica pode prosperar. De certa forma, Plutão atua como um laboratório natural, onde as leis da química se desdobram em condições extremas. Essa neve vermelha poderia ter alguma implicação para a vida? É uma pergunta tentadora. Embora a temperatura e a atmosfera de Plutão tornem quase impossível a existência de organismos como os que conhecemos, a formação de tholins demonstra que os ingredientes básicos para a vida podem surgir nos ambientes mais inesperados. Assim, cada floco de neve vermelha que cai sobre Plutão é um lembrete de que o universo nunca deixa de nos surpreender e de que mesmo os mundos mais distantes têm histórias fascinantes para contar. O que aconteceria se existissem autênticas lâminas de gelo, gigantescas e afiadas, esculpidas pela natureza em um mundo distante? Em Plutão, esse fenômeno não é apenas real, mas surpreendeu até mesmo os cientistas mais experientes. Este terreno, conhecido como terreno de lâminas, é uma das formações mais estranhas e enigmáticas do sistema solar. Não se trata simplesmente de montanhas ou colinas, mas de autênticas cristas estreitas e pontiagudas que se elevam como arranha-céus congelados, às vezes alcançando até 500 metros de altura. Para colocar em perspectiva, cada uma dessas lâminas poderia facilmente superar a Torre Eiffel. Que mecanismo poderia esculpir essa paisagem tão surrealista? A resposta está na combinação entre o frio extremo de Plutão e a química de sua superfície. Neste mundo gelado, o metano congelado desempenha um papel crucial. À medida que a tênue luz solar chega até o planeta anão, provoca a sublimação do gelo de metano, ou seja, ele se transforma diretamente de sólido em gás, sem passar pelo estado líquido. Este processo é mais intenso nas partes altas das cristas, onde o gelo evapora mais rapidamente. Assim, as áreas baixas ficam protegidas e o terreno vai sendo esculpido, formando lâminas longas e afiadas, alinhadas em paralelo, como se fossem folhas gigantes de um faca. Mas o que sentiria um explorador caminhando entre essas lâminas de gelo? A imagem é quase aterrorizante. Esses filos gelados são tão irregulares e afiados que avançar entre eles seria como tentar atravessar uma floresta formada por espadas de cristal. Além disso, o gelo de metano a temperaturas tão baixas é muito mais duro do que imaginamos, quase comparável ao aço. Na Terra, o gelo é frágil e derrete com facilidade,
Mas em Plutão, o frio de dezenas de graus abaixo de zero o transforma em um material resistente e letal. As lâminas podem se estender por quilômetros, formando paisagens impossíveis em nosso planeta. Esse terreno de lâminas não é apenas um espetáculo visual, também é uma pista-chave sobre a dinâmica atmosférica e geológica de Plutão. Sua existência nos fala de um planeta não ativo, onde a energia solar, embora fraca, continua moldando a superfície. Além disso, o estudo desses filos gelados ajuda a entender fenômenos semelhantes em outros mundos do Sistema Solar, como Tritão, a Lua de Netuno. Em última análise, o terreno de lâminas de Plutão é um lembrete de que mesmo os lugares mais distantes e frios do cosmos podem esconder paisagens de uma beleza e complexidade inimagináveis. O que você pensaria se eu dissesse que em um dos cantos mais frios e distantes do Sistema Solar existem dunas parecidas com as do deserto do Saara, mas feitas de metano congelado? É difícil imaginar uma paisagem tão exótica. Ondas de areia na Terra, ondulações de gelo e gás em um mundo diminuto e gelado. Em Plutão, a temperatura é tão baixa que o metano se congela e, em vez de formar nuvens ou rios, se transforma em grãos sólidos que o vento pode arrastar. Como é possível que existam dunas em um lugar onde a atmosfera é tão tênue e os ventos são quase inexistentes? A chave está na sutil interação entre a fraca atmosfera de Plutão e sua superfície coberta de gelo. Embora o ar plutoniano seja quase um vácuo, os cientistas descobriram que os ventos, embora extremamente suaves, são suficientes para mobilizar os diminutos grãos de metano congelado. É um processo lento, mas constante, que ao longo de milhares ou até milhões de anos esculpe extensos campos de dunas. Se na Terra as dunas podem se formar em questão de décadas, em Plutão o tempo parece se mover a outra velocidade. A paciência do universo é infinita. De onde vem esse metano? Ao receber a tênue luz solar, o metano preso na superfície de Plutão se sublima, ou seja, passa de sólido a gás sem se tornar líquido. Depois, parte desse metano volta a se congelar e se deposita nas planícies, criando a matéria-prima das dunas. Os ventos, embora quase imperceptíveis, levantam esses grãos e os empurram lentamente, formando padrões que lembram os mares de areia na Terra. Mas em um mundo onde o solo é tão frio, que a água é tão dura quanto uma rocha. Essa descoberta é surpreendente, porque nos mostra que, mesmo em condições extremas, os mesmos processos físicos que vemos em nosso planeta podem se repetir de formas inesperadas. Você consegue imaginar caminhar sobre dunas, onde cada grão é gelo de metano? Plutão, com sua atmosfera etérea e sua superfície gelada, demonstra que a natureza nunca deixa de nos surpreender e que mesmo nos confins do Sistema Solar, há paisagens dignas de um sonho alienígena. É possível que sob a superfície congelada de Plutão exista um oceano líquido? Embora, à primeira vista, isso soe como ficção científica, a ciência considera essa possibilidade muito seriamente. Os sinais vêm de dados coletados pela sonda New Horizons, que sobrevoou Plutão em 2015. Essas observações revelaram pistas fascinantes. A superfície mostra fraturas e terrenos elevados que sugerem movimentos internos, impossíveis se tudo fosse um bloco sólido de gelo. Mas como pode haver água líquida em um mundo tão distante e frio, onde as temperaturas caem a menos de 200 graus abaixo de zero? A chave está no calor interno. Embora Plutão seja um mundo pequeno e distante, os cientistas acreditam que o calor gerado pela desintegração de elementos radioativos em seu núcleo tem sido suficiente para manter, durante bilhões de anos, uma camada de água sob a crosta congelada. Imagine uma sopa morna
protegida por uma tampa de gelo de centenas de quilômetros de espessura. Este oceano estaria isolado do frio extremo do espaço, permitindo que a água permaneça líquida, talvez misturada com amônia, que atua como um anticongelante natural. Por que a existência desse oceano subterrâneo é tão importante? Na Terra, onde há água líquida, geralmente há vida. Assim, a possibilidade de que Plutão ou mundos semelhantes escondam oceanos sob sua superfície revolucionou a busca por vida fora do nosso planeta. Não estamos falando de peixes nadando na escuridão, mas talvez existam formas microbianas adaptadas a condições extremas, alimentando-se de minerais e energia química. Mesmo que nunca encontremos vida lá, esses oceanos demonstram que os mundos congelados podem ser muito mais ativos e complexos do que acreditávamos. A ideia de um oceano escondido sob quilômetros de gelo também muda a maneira como entendemos a geologia de Plutão. A superfície jovem e os criovulcões podem ser consequência direta da presença de água líquida no interior, que às vezes escapa e remodela a paisagem. Assim, Plutão se torna um laboratório natural para estudar os limites do que é possível no sistema solar exterior. Quantos outros mundos, aparentemente mortos e frios, também escondem oceanos secretos? Plutão nos lembra que, mesmo nos lugares mais distantes e hostis, podem existir surpresas impressionantes sob a superfície. No remoto e gelado confim de Plutão, existe uma região que cativou os astrônomos desde o primeiro aproximação da sonda New Horizons, a enigmática Cthulhu Macula. Por que este lugar recebeu um nome inspirado em uma criatura da literatura de horror? A resposta é tão fascinante quanto sua aparência. Cthulhu Macula se estende ao longo do equador de Plutão como uma gigantesca mancha escura, com um comprimento de quase 3.000 quilômetros, equivalente à distância de uma ponta à outra da Índia. Não é por acaso que muitos a chamam de a baleia, pois sua silhueta lembra o perfil deste colosso marinho nadando sobre um oceano de gelo. O que há por trás deste território misterioso? Cthulhu Macula é uma das zonas mais antigas e enigmáticas da superfície plutoniana. Sua cor escura se deve à acumulação de tólins, compostos orgânicos formados ao reagir à luz ultravioleta e o vento solar com os gases da tênue atmosfera de Plutão. Esses materiais caem lentamente sobre o terreno, tingindo a superfície de um vermelho escuro, quase negro. Mas o que faz de Cthulhu Macula tão diferente do resto do planeta? Ah, não? A chave está em sua idade. Trata-se de uma região onde quase não há crateras recentes, o que indica que permaneceu praticamente inalterada durante centenas de milhões de anos. É como uma cápsula do tempo, um arquivo geológico que guarda pistas sobre as origens e a evolução de Plutão. Poderia haver algo mais sob essa superfície sombria? Os cientistas acreditam que Cthulhu Macula não é apenas uma mancha superficial, mas uma zona onde o gelo foi modificado pela radiação e pelo passar do tempo. Ao contrário das áreas mais jovens e brilhantes de Plutão, aqui o gelo de metano e nitrogênio foi substituído ou coberto por esses compostos orgânicos, tornando o terreno mais escuro e possivelmente mais resistente à erosão. Até se especula que as mudanças de temperatura e a lenta atividade geológica poderiam ter moldado a paisagem original de formas que mal começamos a compreender. Mas a baleia escura não está sozinha. Borda a famosa região brilhante em forma de coração de Plutão, criando um contraste visual que fascinou tanto cientistas quanto entusiastas. Por que essas duas regiões tão distintas coexistem lado a lado em um mundo tão remoto? A resposta ainda não está clara, mas Cthulhu Macula continua desafiando nossas ideias sobre como se formam e evoluem as paisagens nos confins do sistema solar. Neste canto sombrio e antigo,
Plutão nos lembra que mesmo os lugares mais distantes e frios podem esconder histórias surpreendentes e segredos por descobrir. Qual você acha que seria a cor do céu em um mundo tão distante e gelado como Plutão? Pode ser que a primeira resposta que venha à mente seja um cinza escuro ou até mesmo negro absoluto, mas a realidade é muito mais surpreendente. Plutão, o mundo anão do limite solar, possui céus de um azul delicado, quase etéreo, graças a um fenômeno físico que também observamos aqui na Terra. Mas como é possível que um lugar tão gélido e com uma atmosfera tão tênue tenha céus azuis? Tudo começa com a luz do Sol. Embora Plutão esteja a bilhões de quilômetros de distância, a luz solar ainda atinge sua superfície, embora de forma muito mais fraca do que em nosso planeta. Ao atravessar a fina atmosfera de Plutão, composta principalmente de nitrogênio, essa luz encontra diminutas partículas suspensas, conhecidas como aerossóis. Mas o que realmente fascina é que essas partículas não são simples grãos de poeira. São moléculas complexas, criadas por reações químicas entre o metano e a radiação ultravioleta do Sol, formando os chamados tholins. Essas partículas dispersam a luz solar de maneira muito semelhante a como as moléculas de nitrogênio e oxigênio na atmosfera terrestre fazem. E por que o azul? A chave está na física da dispersão de Rayleigh. Assim como na Terra, as partículas pequenas dispersam a luz azul com maior eficiência do que a luz vermelha. É como se a atmosfera de Plutão agisse como um filtro, selecionando os tons mais frios do arco-íris e tingindo o céu de um azul pálido. Embora a atmosfera de Plutão seja cerca de 100.000 vezes mais fina do que a da Terra, essa camada tênue é suficiente para que, quando a luz solar a atravessa, os céus se tornem azulados diante dos olhos de uma hipotética visita. Agora, quão intenso é esse azul? Não espere um azul profundo como o de um dia claro na Terra. A atmosfera plutoniana é tão sutil que o efeito é muito mais delicado, quase translúcido, mais parecido com o azul que se observa à distância, nas montanhas ou no crepúsculo terrestre. No entanto, esse fenômeno demonstra que mesmo nos lugares mais distantes e extremos do sistema solar, as leis da física nos presenteiam com paisagens inesperadas e belas. Quem diria que no confim do sistema solar existe um céu azul esperando para ser contemplado? O que aconteceria se, em vez de um céu claro e vazio, Plutão estivesse envolto em um véu misterioso? Embora sua atmosfera seja extremamente fina, os cientistas descobriram que Plutão está cercado por uma fascinante névoa em camadas. Mas como é possível que um mundo tão pequeno e frio, perdido nos confins do sistema solar, tenha uma atmosfera capaz de formar névoa? A resposta nos leva aos limites da física planetária e aos segredos químicos deste anão gelado. Quando a luz do Sol atinge Plutão, apesar de estar a bilhões de quilômetros de distância, interage com os gases presentes em sua atmosfera, principalmente nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Esses compostos reagem à radiação ultravioleta, gerando partículas diminutas chamadas aerossóis. Essas partículas se agrupam e, ao esfriar, formam camadas de névoa que envolvem todo o planeta. Não se trata de uma única nuvem difusa, mas de mais de uma dúzia de camadas bem definidas, empilhadas uma sobre a outra, como se fossem folhas de papel translúcido flutuando no ar. Por que a névoa de Plutão não é igual à da Terra? Aqui, a gravidade desempenha um papel fundamental. Como a gravidade de Plutão é muito menor do que a do nosso planeta, as partículas suspensas na atmosfera podem permanecer flutuando por longos períodos, em vez de cair rapidamente ao solo. É como se o ar estivesse tão calmo e leve
que permitisse à névoa construir uma catedral de camadas, cada uma com seu próprio brilho e tonalidade, filtrando a luz solar em delicados tons azulados e avermelhados. Essas camadas de névoa não apenas adicionam beleza a Plutão, mas também são a chave para entender seu clima e dinâmica atmosférica. As camadas podem atingir dezenas de quilômetros de espessura e se estendem da superfície até o alto da atmosfera. O que acontece quando a tênue atmosfera de Plutão esfria ainda mais? As camadas de névoa podem colapsar, precipitando compostos químicos sobre a superfície e renovando a paisagem com uma fina camada de materiais orgânicos. Esse ciclo constante, onde a névoa sobe e desce, é uma dança silenciosa que mantém Plutão em constante transformação, lembrando-nos que mesmo nos cantos mais remotos do sistema solar podem ocorrer maravilhas invisíveis a olho nu. Assim, a névoa em camadas de Plutão não é apenas um fenômeno visual. É uma janela para o passado e o futuro deste pequeno mundo. Ela nos revela como funcionam os processos atmosféricos em lugares extremos e nos convida a imaginar como seria caminhar sob um céu dividido em infinitas cortinas de névoa, em um planeta que desafia nossa compreensão do que significa ter uma atmosfera. Você sabia que Plutão tem uma atmosfera que pode desaparecer quase completamente? Ao contrário da Terra, onde a atmosfera é uma camada estável de gases que nos envolve, a de Plutão é tão efêmera e delicada que, ao se afastar um pouco mais do Sol, literalmente colapsa e se congela sobre a superfície. É como se no inverno o ar do nosso planeta se transformasse em geada e cobrisse o solo, deixando o céu completamente vazio. Mas como ocorre esse fenômeno tão extremo? Tudo começa com a órbita enormemente alongada de Plutão, que o leva a distâncias variáveis em relação ao Sol. Quando Plutão está no ponto mais distante de sua trajetória, as temperaturas caem tanto que os frágeis gases de sua atmosfera, composta principalmente de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, já não conseguem se manter em estado gasoso. Nesse momento, esses gases se condensam e caem como uma geada sobre o solo, formando uma espécie de geada planetária que recobre todo o mundo plutoniano. Isso significa que a atmosfera de Plutão não é permanente. Durante décadas, enquanto se aproxima do Sol, parte dessa geada sublima e retorna ao ar, recriando a atmosfera tênue e azulada que tanto fascina os astrônomos. Mas quando se afasta, o processo se inverte e Plutão perde o fôlego, ficando praticamente sem atmosfera. É um ciclo que se repete toda vez que completa sua longuíssima órbita de quase 2 séculos terrestres. Você consegue imaginar um planeta que respira apenas por temporadas? Essa característica o torna um dos corpos celestes mais mutáveis do sistema solar. Não há outro mundo conhecido cuja atmosfera seja tão sensível e transitória, capaz de aparecer e desaparecer em função da distância ao Sol. Para os cientistas, esse colapso atmosférico é uma verdadeira janela para o passado, pois permite observar como os processos climáticos podem ser totalmente diferentes dos que conhecemos aqui na Terra. Plutão, de certa forma, é um lembrete de quão frágil e variável pode ser um planeta, e quanto ainda temos a descobrir sobre esses mundos distantes e gelados. A atmosfera de Plutão é, sem exagero, uma das mais frágeis e delicadas de todo o sistema solar. Você já se perguntou como seria estar em pé sobre a superfície de Plutão e tentar respirar? A resposta é simples: absolutamente nada. A pressão atmosférica em Plutão é tão baixa que, se a compararmos com a da Terra, é como tentar encontrar ar no vácuo do espaço. Em números, a atmosfera plutoniana é cerca de 100.000 vezes menos densa que a atmosfera terrestre. Ou seja,
se pegássemos a pressão que sentimos ao nível do mar e a dividíssemos por 100.000, teríamos um número tão pequeno que mal poderia ser medido. Mas como é possível que algo tão pequeno e distante do Sol mantenha pelo menos uma atmosfera? A chave está nos gases voláteis que a compõem, principalmente nitrogênio, com pequenas quantidades de metano e monóxido de carbono. Esses gases permanecem em estado gasoso apenas porque as temperaturas, embora extremamente baixas, permitem que se sublime do gelo na superfície. No entanto, em termos práticos, a atmosfera de Plutão é tão tênue que qualquer ser humano precisaria de um traje espacial tão robusto quanto o que se usa no vácuo absoluto. Para entender melhor, pense em uma garrafa de refrigerante aberta depois de ter estado muito tempo destampada. Mal restam bolhas, quase não há pressão. Assim é a atmosfera de Plutão, uma envoltura tão sutil que nem mesmo serviria para transmitir o som. Se você gritasse, ninguém poderia ouvi-lo, porque as moléculas de ar são tão escassas que sua voz não teria meio para viajar. E quanto à sensação física? Em Plutão, a pressão é tão baixa que a água do seu corpo começaria a ferver à temperatura ambiente, algo que na Terra só acontece no vácuo do espaço. Isso levanta uma pergunta fascinante. Como essa pressão quase nula afeta os processos geológicos e a própria atmosfera? A resposta é que, por ser tão tênue, a atmosfera de Plutão é extremamente vulnerável aos ventos solares e pode escapar facilmente para o espaço. Além disso, a fraca pressão não permite a existência de líquidos na superfície. Qualquer composto volátil, como o nitrogênio ou o metano, só pode estar em estado sólido ou gasoso, nunca líquido. Assim, Plutão se torna um mundo onde o ar é quase uma miragem, presente apenas na quantidade mínima suficiente para envolver sua superfície em uma névoa etérea e misteriosa. Você sabia que Plutão, embora esteja nos confins gelados do Sistema Solar, tem uma cauda como a de um cometa? Isso mesmo. Apesar de sua distância do Sol e sua atmosfera quase inexistente, Plutão está perdendo parte de si mesmo para o espaço, criando uma trilha invisível, mas fascinante. Mas como é possível que algo tão distante e frio possa se comportar como um cometa? A resposta está na interação entre a tênue atmosfera de Plutão e a radiação solar. Quando Plutão se aproxima de seu ponto mais próximo do Sol, sua superfície gelada começa a aquecer, mesmo que minimamente. Esse leve aumento de temperatura é suficiente para que os gelos de nitrogênio, metano e monóxido de carbono se sublimem, ou seja, passem diretamente de sólido a gás. Essa atmosfera gasosa é extremamente fina, mas o suficiente para que a radiação ultravioleta do Sol a afete. Os raios solares quebram as moléculas desses gases, e o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que emana do Sol, empurra esses fragmentos para o espaço, formando uma longa cauda de partículas ionizadas que se estende por milhões de quilômetros atrás de Plutão. Essa cauda é visível da Terra? Não. Ao contrário dos cometas tradicionais, que podem exibir caudas brilhantes, a de Plutão é tão tênue que só pode ser detectada com instrumentos científicos muito sensíveis. No entanto, para os astrônomos, sua existência é uma janela aberta para o passado e o futuro dos corpos gelados. A atmosfera de Plutão, embora quase imperceptível, está sendo arrancada pouco a pouco, molécula por molécula, em um processo que lembra uma vela que se apaga lentamente no vácuo do espaço. Por que essa fuga atmosférica é importante? Porque nos revela que Plutão é muito mais dinâmico do que se pensava. Apesar de sua fama de mundo congelado e estático, Plutão está em constante transformação.
A interação entre sua atmosfera e o vento solar não apenas molda seu ambiente imediato, mas também influencia o delicado equilíbrio de sua superfície e seu clima. Além disso, esse fenômeno nos ajuda a entender processos semelhantes em exoplanetas e outros corpos distantes, onde a perda atmosférica pode determinar a evolução e o destino de mundos inteiros. Em resumo, a cauda de Plutão é uma evidência silenciosa de que mesmo nos lugares mais remotos e frios do Sistema Solar, a energia do Sol ainda tem o poder de transformar e esculpir. Plutão, assim como um cometa, deixa um rastro para trás, como se resistisse a desaparecer na escuridão, lembrando-nos de que cada canto do cosmos tem sua própria história de mudança e movimento. Você sabia que em Plutão os ventos desafiam as regras que conhecemos na Terra? Ao contrário do que acontece na maioria dos planetas, onde os ventos costumam seguir o sentido da rotação, em Plutão ocorre algo realmente curioso. Seus ventos sopram na direção contrária ao seu giro, o que leva este pequeno mundo gelado a romper as convenções do vento planetário. Para entender isso, primeiro é preciso pensar em como os ventos se geram em um planeta. Na Terra, o aquecimento solar no Equador e o resfriamento nos polos criam correntes de ar que, combinadas com a rotação, produzem os padrões de vento que conhecemos. Mas em Plutão, o Sol é apenas uma estrela distante e fraca, e a atmosfera é extremamente tênue. No entanto, mesmo com essa atmosfera microscópica, ocorre um fenômeno impressionante. Os ventos percorrem a superfície em sentido retrógrado, ou seja, vão contra o movimento de rotação de Plutão. E por que isso acontece? Quando os raios do Sol, embora fracos, aquecem a superfície gelada de Plutão, especialmente na região conhecida como Tombol Regio. Parte do gelo de nitrogênio se sublima e passa diretamente de sólido a gás. Esse gás, ao se expandir, flui para o oeste em vez de para o leste, impulsionado pela combinação da inclinação do eixo plutoniano, a topografia e certas sutilezas da física atmosférica. É como se na Terra, após um amanhecer, o vento se levantasse e decidisse ir na direção contrária à rotação do planeta, desafiando nossa intuição. As medições e modelos sugerem que esses ventos retrógrados podem alcançar velocidades de até 20 km por hora. Pode parecer pouco comparado aos furacões terrestres, mas em um mundo onde a atmosfera é 100.000 vezes mais fina que a nossa, esse sopro é suficiente para moldar a superfície, mover partículas de gelo e até formar dunas de metano congelado. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais remotos e extremos do Sistema Solar, as leis da natureza encontram formas surpreendentes de se manifestar. Então, da próxima vez que você pensar em Plutão, imagine aquele pequeno e distante mundo onde os ventos assumem o papel de rebeldes, desafiando a direção esperada e esculpindo paisagens alienígenas sob um sol diminuto. Assim, Plutão nos ensina que até os detalhes mais sutis podem revelar histórias fascinantes sobre a dinâmica dos planetas e suas atmosferas. O que torna tão especial a relação entre Plutão e sua lua Caronte? À primeira vista, poderíamos pensar que se trata de um planeta com seu satélite, como a Terra e a Lua. Mas o que acontece entre Plutão e Caronte vai muito além. Eles formam um sistema binário, um fenômeno extremamente raro no Sistema Solar. Isso significa que ambos os corpos têm massas tão parecidas que o centro de gravidade de sua órbita não se encontra dentro de Plutão, mas em um ponto no espaço vazio entre eles. É como se dois dançarinos girassem de mãos dadas, cada um girando em torno de um ponto invisível entre eles, em vez de um simplesmente girar em torno do outro. Por que isso é tão incomum? A maioria dos planetas e suas luas seguem o padrão clássico. O planeta é muito maior e mais massivo,
e a Lua simplesmente orbita ao seu redor. No caso de Plutão e Caronte, no entanto, a diferença de tamanho é tão pequena que nenhum domina completamente a dança. Caronte tem aproximadamente metade do tamanho de Plutão, o que o torna a Lua mais grande em proporção ao seu planeta principal em todo o Sistema Solar. Se nossa Lua tivesse a mesma proporção, seria quase tão grande quanto a própria Terra. Esse vínculo gravitacional tão estreito provoca fenômenos extraordinários. Por exemplo, ambos os corpos sempre mostram a mesma face um ao outro, um efeito conhecido como acoplamento de maré dupla. Isso significa que se você estivesse parado na superfície de Plutão, veria Caronte sempre no mesmo lugar do céu, sem nunca se mover. E de Caronte, a vista seria idêntica. Plutão fixo no horizonte, como um farol imóvel. É uma coreografia perfeitamente sincronizada que não se repete em nenhum outro canto do nosso bairro cósmico. Você consegue imaginar como seria viver em um mundo onde a noite estivesse iluminada por uma lua gigante, sempre no mesmo lugar, tão próxima que você poderia distinguir detalhes em sua superfície a olho nu? A relação entre Plutão e Caronte permitiu que os astrônomos estudassem de perto como dois corpos celestes podem influenciar um ao outro até o extremo, modificando até mesmo suas formas e sua geologia ao longo do tempo. Seu sistema binário é um lembrete de que, mesmo nos confins gelados do Sistema Solar, a natureza nunca deixa de nos surpreender com configurações que desafiam o que acreditamos ser possível. O que faz Caronte tão especial entre as luas do Sistema Solar? Para começar, Caronte é gigantesca em comparação com seu companheiro. Tem aproximadamente metade do diâmetro de Plutão. Se comparássemos essa relação com a da Terra e sua Lua, descobriríamos que nosso satélite é uma miniatura ao lado de Caronte. De fato, nenhum outro planeta ou planeta anão tem uma Lua tão grande em proporção ao seu próprio tamanho. É como se a Terra tivesse uma Lua quase do tamanho de Marte. Essa peculiaridade levou muitos astrônomos a considerar Plutão e Caronte não apenas como planeta e satélite, mas como um autêntico sistema binário. Você já se perguntou como seria a gravidade em Caronte? Se você pudesse se colocar sobre sua superfície, pesaria muito menos do que na Terra, já que a gravidade em Caronte é apenas 1/10 da terrestre. Um adulto que pesa 70 quilos na Terra, em Caronte, mal sentiria o peso de 7. Você saltaria com facilidade e poderia percorrer grandes distâncias de um pulo, quase como se estivesse em um filme de ficção científica. Mas apesar de sua baixa gravidade, Caronte impõe com seu tamanho. Seu diâmetro supera 1.200 quilômetros, o que a torna maior que muitas luas famosas de outros planetas, embora ainda seja muito menor que nossa própria Lua. Outra curiosidade fascinante é a composição de Caronte. Enquanto Plutão é uma mistura de gelo e rocha, Caronte é ainda mais gelada. Sua superfície é dominada por água congelada, o que a torna uma espécie de deserto ártico permanente. Os cientistas acreditam que Caronte pode ter se formado a partir de uma colisão violenta entre Plutão e outro objeto do cinturão de Kuiper. Dessa explosão teria surgido Caronte, arrastando consigo parte do material de Plutão. Essa hipótese explica tanto seu grande tamanho quanto sua íntima relação orbital com o planeta anão. A conexão entre Plutão e Caronte é tão forte que sempre mostram a mesma face, um fenômeno conhecido como o acoplamento de maré. Se você vivesse na superfície de Plutão, veria Caronte imóvel no mesmo lugar do céu, enorme e sempre presente. E se você estivesse em Caronte, Plutão o observaria da mesma maneira, como se ambos estivessem presos em uma dança perpétua. Caronte, a lua gigante, não é simplesmente uma acompanhante a mais.
É a outra metade de um sistema extraordinário que desafia nossas ideias sobre luas e planetas na borda do sistema solar. Você sabia que Plutão e sua lua principal, Caronte, não se comportam como o típico casal planeta-satélite? Em vez de um girar em torno do outro, como a Terra e a Lua, ambos os corpos realizam uma espécie de dança cósmica fascinante. Orbitam juntos um ponto no espaço que não está dentro de Plutão, mas entre ambos. Esse ponto, chamado baricentro, está situado fora da superfície de Plutão, o que torna esse dueto um sistema binário, único no sistema solar. É como se dois dançarinos se pegassem pelas mãos e girassem em torno de um ponto invisível entre eles, em vez de um girar em torno do outro. Por que isso acontece? A resposta está na surpreendente relação de massas entre Plutão e Caronte. Caronte é tão grande em comparação com Plutão, aproximadamente metade do seu tamanho, que sua influência gravitacional é enorme. Ao contrário da maioria dos satélites, onde o planeta domina completamente o movimento, aqui Caronte puxa com tanta força quanto Plutão. Isso faz com que ambos sejam obrigados a orbitar um centro comum de massa, o que é muito raro entre os corpos do sistema solar. É como se, em vez de um pai levando uma criança pela mão, fossem dois adultos de força similar girando um em torno do outro. Você imagina como seria o céu se estivesse parado sobre a superfície de Plutão? Caronte não seria apenas uma simples lua no horizonte, mas um enorme astro que se ergue e permanece sempre no mesmo lugar do céu, para um hemisfério de Plutão, devido ao acoplamento de maré. Não há amanheceres nem pores de Caronte. Ele está fixo, observando eternamente à distância, como um farol silencioso na escuridão. E o mesmo acontece se você estivesse em Caronte. Plutão dominaria o céu e também nunca se moveria de seu lugar. Essa coreografia gravitacional não é apenas visualmente impressionante, mas também permitiu que os cientistas aprendessem muito sobre ambos os corpos. O estudo de suas órbitas fornece pistas sobre sua origem comum e a violência de seus primeiros dias, quando um impacto colossal pode ter formado esse sistema binário. Assim, a dança dupla de Plutão e Caronte continua sendo um dos fenômenos mais cativantes e únicos do nosso vizinhança cósmica, um testemunho da diversidade e da maravilha do sistema solar. O que faz com que a relação entre Plutão e Caronte seja tão especial, a ponto de ser única em nosso sistema solar? A resposta está em um fenômeno conhecido como o acoplamento de maré dupla. Se observarmos a maioria dos planetas e suas luas, veremos que apenas uma das duas partes está atada gravitacionalmente, como acontece com a Lua e a Terra. Sempre vemos o mesmo lado da Lua, mas da Lua poderíamos ver a Terra girar. No entanto, no caso de Plutão e Caronte, a situação é muito mais simétrica e peculiar. Neste canto gelado do sistema solar, ambos os corpos mantêm uma dança gravitacional perfeita. Plutão e Caronte giram sincronizados de tal maneira que sempre mostram o mesmo lado um ao outro. Se você estivesse parado na superfície de Plutão e olhasse para o céu, Caronte estaria fixo no mesmo ponto, nunca se movendo do lugar. O mesmo aconteceria se você estivesse em Caronte. Plutão não se deslocaria nem 1 centímetro no horizonte. É como se dois dançarinos se segurassem pelas mãos e, girando sobre si mesmos, nunca deixassem de se olhar nos olhos. Como é possível esse vínculo tão estreito? Ao longo de bilhões de anos, a gravidade de cada um freou a rotação do outro, até que ficaram perfeitamente acoplados. O processo é tão eficiente que qualquer energia extra, como o movimento das marés internas, acabou se dissipando, deixando ambos os mundos congelados nesta postura de contemplação eterna. É uma situação tão rara que nenhum outro sistema planeta-Lua
conhecido em nossa vizinhança cósmica, a compartilha. E o que isso implica para o dia a dia em Plutão e Caronte? Significa que um dia e um mês duram exatamente o mesmo, pouco mais de 6 dias terrestres. Além disso, metade de cada mundo jamais verá seu companheiro, enquanto a outra metade o terá sempre no mesmo lugar do céu. É um laço gravitacional que transcende o tempo, uma coreografia cósmica que transforma Plutão e Caronte nos eternos observadores mútuos do sistema solar. Que mistério esconde a lua mais grande de Plutão em seu extremo mais setentrional? No polo norte de Caronte, os astrônomos descobriram uma vasta mancha de cor vermelho escuro, tão intrigante que foi batizada de Mordor, em uma referência à Terra Escura da famosa saga O Senhor dos Anéis. Mas o que provoca esse tom avermelhado em um mundo tão distante e gelado? A resposta é uma fascinante história de interação cósmica entre Plutão e seu fiel satélite. A explicação está nos gases que escapam da tênue atmosfera de Plutão. Durante sua órbita, parte desses compostos, principalmente metano, viajam até Caronte, onde se depositam em sua superfície polar. Lá, o frio extremo faz com que o metano congele, formando um manto invisível a olho nu. Mas a verdadeira transformação ocorre quando a radiação ultravioleta, proveniente do Sol, incide sobre esse metano congelado. Sob esse bombardeio, as moléculas simples se rompem e se reorganizam, dando origem a compostos orgânicos complexos chamados tólins, responsáveis pela cor vermelho escuro tão característica. Mordor é uma região única no sistema solar? De certa forma, sim. Embora existam outros mundos gelados com compostos orgânicos em sua superfície, a maneira como Caronte recebe esse material diretamente de seu planeta companheiro é verdadeiramente singular. É como se Plutão pintasse Caronte com um pincel invisível, deixando sua marca na forma de uma mancha avermelhada que nenhum outro satélite possui. Esse processo, ao longo de milhões de anos, transformou o Polo Norte de Caronte em uma espécie de cápsula do tempo química, preservando pistas sobre a evolução dos compostos orgânicos nos confins do sistema solar. Mas a história de Mordor não termina aí. Os cientistas acreditam que, com o passar dos séculos, a mancha pode se expandir ou mudar de intensidade, dependendo da quantidade de metano que chega de Plutão e dos ciclos de iluminação solar sobre Caronte. Assim, o polo vermelho de Caronte não é apenas uma curiosidade visual, mas também um laboratório natural, onde podemos estudar como a radiação e os materiais orgânicos interagem em ambientes extremos. Cada vez que olhamos para essa mancha, nos deparamos com uma pergunta fascinante. Poderiam processos semelhantes ter ocorrido em outros mundos, mesmo naqueles capazes de abrigar vida? Você já se perguntou como seria orbitar ao redor de Plutão se você fosse uma pequena lua? Para Nix e Hydra, a experiência seria tudo, menos tranquila. Essas duas luas, embora diminutas e aparentemente insignificantes, têm desconcertado os astrônomos pelo comportamento caótico de suas rotações. Em vez de girar de maneira estável, como a maioria das luas do sistema solar, Nix e Hydra parecem dançar uma valsa incontrolável, girando e se virando no espaço de forma imprevisível. Por que isso acontece? A causa principal é a poderosa influência gravitacional de Plutão e sua lua gigante, Caronte, que constantemente alteram a orientação de Nix e Hydra, incapazes de manter um ritmo fixo. Diferente da nossa lua, que sempre mostra o mesmo lado para a Terra, Nix e Hydra não têm um lado perpetuamente voltado para Plutão. Para visualizar, imagine uma garrafa vazia flutuando em uma piscina de ondas, girando, se virando, sem saber nunca qual parte ficará para cima. Assim de instável é a dança dessas luas.
Os cientistas descobriram que os períodos de rotação de Nix e Hydra podem variar drasticamente. Às vezes, completam uma volta em apenas algumas horas, e outras vezes podem levar dias. E o mais fascinante é que, devido a essa instabilidade, seria impossível prever de antemão como seria o amanhecer de sua superfície, se pudéssemos estar lá. Quais são as consequências desse comportamento tão errático? Uma das mais curiosas é que Nix e Hydra experimentam ciclos de luz e sombra completamente irregulares. Se um astronauta pousasse em uma dessas luas, nunca poderia estabelecer um calendário confiável, já que os dias e as noites não teriam uma duração constante. Isso torna Nix e Hydra alguns dos corpos mais imprevisíveis do Sistema Solar, até mesmo comparados com os asteroides mais rebeldes. Mas como elas chegaram a ser assim? Acredita-se que a formação e evolução do sistema Plutão-Caronte, com suas enormes forças de maré e ressonâncias gravitacionais, seja a responsável por esse caos orbital. Em vez de seguir as regras convencionais das luas, Nix e Hydra, desafiam o que consideramos normal no cosmos. Sua existência nos lembra que, nos cantos mais distantes e frios do Sistema Solar, as leis da física podem dar origem a espetáculos tão imprevisíveis quanto cativantes. Entre todas as luas que orbitam ao redor de Plutão, há uma que parece brincar de esconde-esconde com os astrônomos: Caronte, a chamada Lua Fantasma. Por que recebe esse apelido tão misterioso? A resposta é tão fascinante quanto inesperada. Caronte é incrivelmente escura, tanto que reflete menos luz solar até mesmo que o asfalto de uma estrada. Enquanto a maioria das luas no Sistema Solar tende a ser brilhante e facilmente detectável, Caronte é, literalmente, um fantasma na penumbra do espaço profundo. O que faz de Caronte algo tão especial? Para começar, seu tamanho é diminuto, apenas cerca de 19 quilômetros de largura, algo como a distância de uma cidade pequena a outra de carro. No entanto, sua característica mais enigmática é sua superfície composta principalmente por material escuro, provavelmente uma mistura de gelo e poeira que absorve quase toda a luz que a atinge. Essa escuridão contrasta drasticamente com as outras luas de Plutão, como Nix e Hydra, que são muito mais claras, quase como se estivessem cobertas de neve recém-caída. De onde vem essa negrura tão acentuada? Os cientistas acreditam que Caronte pode ter se formado a partir dos restos de uma colisão gigantesca que também deu origem às demais luas de Plutão. Mas, ao contrário de suas irmãs, parece que Caronte acumulou uma maior proporção de material escuro, talvez restos do próprio Plutão ou poeira espacial que foi se aderindo com o tempo. É como se em uma explosão de poeira e gelo, Caronte tivesse ficado com a parte mais queimada do bolo cósmico. Mas há algo ainda mais intrigante. Como é possível que uma lua tão escura não tenha sido detectada antes? De fato, Caronte foi uma das últimas luas de Plutão a ser descoberta, precisamente por sua escassa capacidade de refletir a luz solar. Durante muito tempo, os telescópios simplesmente ignoravam sua presença, como se estivesse escondida à vista de todos. Isso a torna um lembrete de que, mesmo nos confins do nosso Sistema Solar, existem mundos diminutos e esquivos que desafiam nossa curiosidade e capacidade de observação. Quantos outros corpos escuros e misteriosos estarão esperando para serem encontrados além de Caronte? Entre todas as luas que acompanham Plutão, há uma que se destaca pelo seu tamanho diminuto e sua natureza quase fantasmal: Styx. Você sabia que Styx é tão pequena que, se a colocasse sobre uma cidade média, mal a cobriria de um extremo ao outro? Com apenas cerca de 10 quilômetros de largura, Styx é menor do que muitas cidades, e seu tamanho a torna uma das luas mais modestas de todo o Sistema Solar.
Para colocar em perspectiva, seria como comparar uma bolinha de gude com uma bola de futebol. Diminuta, discreta e facilmente ignorada em meio ao vasto espaço. Mas como uma lua tão pequena conseguiu se manter em órbita ao redor de um mundo tão distante e frio como Plutão? A resposta está no equilíbrio gravitacional que exerce o sistema de Plutão e suas outras luas. Styx orbita em uma região onde as forças de atração de Plutão, Caronte e as demais luas se entrelaçam em uma dança delicada. É como se Styx fosse um equilibrista avançando por uma corda bamba cósmica, desviando das influências de vizinhos muito maiores. Essa estabilidade não é por acaso. Estudos sugerem que sua órbita está protegida por uma complexa rede de ressonâncias gravitacionais que a mantém em um caminho previsível e a evitam o perigo de colisões. Apesar de sua pequenez, Styx esconde mais de um mistério. Por que é tão tênue e difícil de observar? Sua superfície, extremamente refletiva, rebate parte da escassa luz solar que chega a Plutão, mas ainda assim é um desafio até mesmo para os telescópios mais avançados. É como procurar uma partícula de poeira no meio da noite, iluminada apenas pelo fraco brilho de uma lanterna distante. Além disso, sua forma irregular e alongada sugere que Styx não é uma esfera perfeita, mas sim um fragmento moldado por antigos impactos ou processos de formação pouco convencionais. Por fim, Styx faz parte de um clube exclusivo. As luas externas de Plutão, todas elas pequenas e com órbitas estranhas. Poderiam essas luas ter surgido a partir de uma antiga colisão cósmica? Muitos astrônomos acreditam que sim. Segundo as teorias mais aceitas, um impacto colossal no passado de Plutão teria espalhado detritos que, com o tempo, se agruparam para formar essas pequenas luas. Assim, Styx, apesar de seu tamanho, é um testemunho vivo da violência e da criatividade do sistema solar primitivo. Sua existência nos lembra que, mesmo nos cantos mais distantes e escuros, a natureza nunca deixa de nos surpreender. Por que Plutão, apesar de ter 5 luas orbitando ao seu redor, não tem anéis como Saturno ou até mesmo Urano? À primeira vista, pareceria lógico pensar que, em um sistema tão dinâmico e cheio de satélites, a formação de anéis seria quase inevitável. No entanto, a realidade é muito mais complexa e fascinante. Para entender isso, primeiro devemos pensar em como os anéis planetários se formam. Geralmente surgem a partir de restos de colisões, cometas capturados ou fragmentos de luas que se desintegram. Então, o que impede que em Plutão ocorra algo semelhante? A chave está no delicado equilíbrio entre a gravidade do planeta e a influência de suas luas. Plutão é relativamente pequeno, com uma massa muito baixa em comparação com os gigantes gasosos, o que limita significativamente sua capacidade de reter material em órbita próxima. Qualquer fragmento ou detrito que pudesse formar um anel é rapidamente perturbado pelas forças gravitacionais de suas luas, especialmente Caronte, a maior. Essas forças atuam como varredores cósmicos, expulsando ou absorvendo os restos antes que possam se organizar em um sistema de anéis estável. Além disso, a zona ao redor de Plutão onde poderiam se formar anéis, conhecida como limite de Roche, é muito estreita. Dentro desse limite, a gravidade de Plutão poderia impedir que os fragmentos se unissem em uma lua, mantendo-os dispersos. Mas no caso de Plutão, a influência gravitacional de Caronte e das outras luas é tão significativa que qualquer material que tente permanecer ali é rapidamente desestabilizado. É como tentar construir uma pista de corrida no meio de uma rodovia cheia de caminhões. Os destroços não têm nenhuma chance de ficar parados. Para piorar, Plutão se encontra em uma região do sistema solar onde a presença de micrometeoritos
é relativamente baixa. Então, as colisões que possam gerar material para um anel são pouco frequentes. E quando ocorrem, as pequenas luas como Nix, Hydra, Kerberos e Styx, com suas órbitas caóticas, ainda alteram mais qualquer tentativa de que os restos se mantenham em uma faixa ordenada. Assim, nesse cenário de forças cruzadas e poucas fontes de material, a formação e persistência de anéis se tornam quase impossíveis. Em definitiva, a ausência de anéis ao redor de Plutão não é uma casualidade, mas o resultado de uma complexa dança gravitacional e da própria natureza do ambiente plutoniano. Embora possa parecer estranho, este pequeno mundo gelado nos lembra que, no cosmos, até mesmo os detalhes que não vemos podem revelar histórias tão surpreendentes quanto os grandes anéis brilhantes de outros planetas. Quanto dura um ano em Plutão? A resposta parece simples, mas surpreende até os astrônomos mais experientes. Um ano em Plutão se estende por aproximadamente 248 anos terrestres. Ou seja, se um bebê nascesse hoje na Terra e viajasse para Plutão, teria que esperar até que seus bisnetos estivessem na velhice para ver o próximo aniversário orbital do planeta anão. A lentidão com que Plutão completa uma volta ao redor do Sol é tão esmagadora que desde sua descoberta em 1930 ainda não terminou um único ano plutoniano. Mas por que Plutão leva tanto tempo para percorrer sua órbita? A resposta está na distância. Plutão está, em média, a quase 6 bilhões de quilômetros do Sol, cerca de 40 vezes mais longe que a Terra. Essa enorme distância faz com que o Sol mal ilumine sua superfície e que a gravidade que o mantém girando ao seu redor seja muito mais fraca. Como resultado, a velocidade orbital de Plutão é muito menor que a dos planetas interiores. Enquanto a Terra viaja a cerca de 30 km por segundo, Plutão mal alcança metade dessa velocidade. Agora, imagine como seria viver um ano plutoniano. Se a vida humana fosse medida com o calendário de Plutão, ninguém chegaria a celebrar um único aniversário. As estações, em vez de durar alguns meses como na Terra, se prolongam por décadas inteiras. Em Plutão, um inverno pode durar mais de meio século, cobrindo o planeta de sombras e frio extremo, antes de ceder lentamente a uma primavera que parece interminável. As transformações atmosféricas e de luz solar tornam-se eventos únicos ao longo de gerações. E como isso afeta nosso conhecimento do planeta anão? Cada missão ou telescópio que observa Plutão está presenciando apenas um minúsculo fragmento de seu longo ano. Qualquer mudança observada em sua superfície ou atmosfera poderia corresponder apenas a uma hora no calendário plutoniano. Por isso, entender o ciclo anual de Plutão é como tentar ler um romance onde só nos é permitido ver uma página a cada várias décadas. O ano eterno de Plutão nos lembra o quão diferente pode ser o tempo nos confins do sistema solar, e como a perspectiva humana é apenas um lampejo frente aos relógios cósmicos. O que torna a órbita de Plutão tão especial em comparação com a dos planetas clássicos do sistema solar? Ao contrário dos 8 planetas principais, cujas órbitas são quase circulares e se mantêm alinhadas em um mesmo plano, a trajetória de Plutão é tudo menos convencional. Sua órbita está inclinada em cerca de 17 graus em relação ao plano em que giram a maioria dos planetas, conhecido como a eclíptica. Essa inclinação é tão acentuada que, se imaginássemos o sistema solar como uma grande pista de corrida perfeitamente plana, Plutão seria o corredor que dá saltos em uma pista elevada e torcida, cruzando por cima e por baixo da rota principal. Mas aqui não terminam as peculiaridades. Por que dizemos que a órbita de Plutão é excêntrica? A excentricidade orbital
refere-se a quão alongada é a elipse que descreve um objeto ao redor do Sol. Enquanto a maioria dos planetas tem trajetórias quase circulares, a de Plutão é consideravelmente ovalada. Em seu ponto mais próximo do Sol, Plutão pode estar até mais perto que Netuno, mas em seu ponto mais afastado, se perde nos confins do sistema solar, muito além da órbita de Netuno. É como se Plutão estivesse brincando de se afastar e se aproximar do Sol em um vai e vem cósmico, desafiando toda a regularidade. Essa combinação de inclinação e excentricidade faz com que Plutão tenha um percurso único. Em certas partes de sua jornada, chega a estar acima ou abaixo do plano onde se encontram os outros planetas, e em outras se encontra mais perto do Sol que Netuno. No entanto, não há perigo de colisão graças à sincronização perfeita de suas órbitas, uma espécie de dança orbital cuidadosamente coreografada pela gravidade. Assim, Plutão consegue manter sua independência, movendo-se em um caminho que parece feito sob medida, distinto do de qualquer outro grande corpo do sistema solar. A que se deve essa órbita tão peculiar? A resposta nos leva às origens turbulentas do sistema solar. Plutão faz parte do cinturão de Kuiper, uma região repleta de corpos gelados que nunca chegaram a se unir para formar planetas. As interações gravitacionais, sobretudo com Netuno, têm moldado sua órbita ao longo de bilhões de anos, deixando-a inclinada e alongada. Assim, a natureza rebelde de Plutão é um testemunho da complexidade e do dinamismo do nosso vizinhança cósmica, lembrando-nos que, no sistema solar, nem tudo obedece a regras simples e previsíveis. Você sabia que Plutão, apesar de ser conhecido como o planeta mais distante do sistema solar, na verdade pode se aproximar do Sol mais do que Netuno durante uma parte significativa de sua órbita? Pode parecer surpreendente, mas essa pequena esfera gelada realiza uma espécie de atalho cósmico de tempos em tempos. Se você pensava que os planetas seguiam trajetórias perfeitamente circulares e ordenadas, Plutão vem para quebrar esse esquema. Sua órbita é tão excêntrica e alongada que durante quase 20 anos em cada ciclo de quase 250 anos, Plutão se encontra mais perto do Sol do que o próprio Netuno. É como se em uma pista de atletismo, o corredor da última pista cortasse caminho e por um tempo passasse pelo interior da pista, ultrapassando os demais. Mas isso significa que existe perigo de colisão entre Plutão e Netuno? A resposta é intrigante. Eles nunca se cruzam. Embora suas órbitas pareçam se sobrepor em um plano bidimensional, na verdade estão inclinadas e sincronizadas de tal forma que os dois corpos nunca se encontram no mesmo ponto ao mesmo tempo. É como se dois trens circulassem por trilhos distintos que se cruzam, mas seus horários sempre evitam a colisão, graças a um mecanismo natural conhecido como ressonância orbital. Essa ressonância é como uma coreografia celeste perfeitamente ensaiada. Para cada 2 voltas que Netuno dá ao redor do Sol, Plutão completa 3, garantindo assim que ambos permaneçam a salvo, como se seguissem uma antiga dança acordada há bilhões de anos. E como foi possível descobrir esse peculiar comportamento orbital? Durante séculos, os astrônomos notaram que as órbitas dos planetas não eram tão simples quanto pareciam. Mas não foi até o século XX, com cálculos precisos e observações detalhadas, que se compreendeu a estranha jornada de Plutão. Essa descoberta mudou a maneira como entendemos a dinâmica do sistema solar, mostrando que não é uma estrutura rígida, mas uma rede de trajetórias em constante interação e delicado equilíbrio. Plutão, portanto, não apenas desafia as ideias tradicionais por seu tamanho ou por seu status de planeta anão, mas também por sua órbita única e imprevisível. Sua capacidade de se aproximar mais do Sol do que Netuno, sem jamais se cruzar com ele, é um lembrete da complexidade
e beleza de nosso bairro cósmico. Assim, Plutão se torna um exemplo perfeito de como, mesmo nos confins mais remotos do sistema solar, as regras da física e a harmonia orbital criam histórias fascinantes e, às vezes, totalmente inesperadas. Você sabia que Plutão e Netuno protagonizam uma das danças cósmicas mais precisas e impressionantes do sistema solar? Embora suas órbitas pareçam se cruzar e, à primeira vista, possamos pensar que algum dia colidirão, na verdade estão protegidos por uma coreografia matemática conhecida como ressonância orbital de 2:3. Mas o que isso significa exatamente? É simples. Para cada 2 voltas completas que Plutão dá ao redor do Sol, Netuno dá exatamente 3. Esse padrão não é uma coincidência, é uma sincronia perfeita que os mantém sempre a salvo de colisões. Agora, talvez você se pergunte como é possível que 2 mundos, viajando a velocidades vertiginosas pelo espaço e com órbitas tão excêntricas, nunca se encontrem cara a cara. A chave está no tempo e na posição. Quando Plutão atinge o ponto de sua órbita, onde está mais perto do Sol, Netuno nunca está perto desse mesmo ponto. É como se 2 corredores em uma pista elíptica tivessem horários perfeitamente coordenados para nunca se cruzarem, embora compartilhem parte do percurso. Essa ressonância atua como um escudo invisível, criando uma espécie de proibição cósmica que impede qualquer encontro próximo entre ambos. O mais fascinante desse mecanismo é que não é apenas uma questão de sorte. É o resultado de milhões de anos de interações gravitacionais. Se alguma perturbação tentasse alterar o ritmo de Plutão, a gravidade de Netuno o devolveria ao seu caminho ressonante, como se um alarme invisível corrigisse qualquer desvio. Graças a essa ressonância, Plutão pode cruzar a órbita de Netuno sem perigo, mas sempre o faz quando Netuno está longe, quase como uma dança complexa em que os dançarinos nunca se tocam, mas seus movimentos estão perfeitamente sincronizados. E o que aconteceria se esse delicado equilíbrio fosse rompido? Embora pareça improvável uma mudança significativa, por exemplo, a influência de um objeto massivo desconhecido, poderia alterar a órbita de Plutão. No entanto, os cálculos mostram que a ressonância de 2:3 é tão estável que tem protegido esses mundos durante eons e provavelmente continuará fazendo isso por milhões de anos mais. Assim, a relação entre Plutão e Netuno é um lembrete de que, mesmo no caos aparente do cosmos, existem regras e harmonias surpreendentes que mantêm a ordem em nosso bairro solar. Até onde você estaria disposto a viajar para resolver um dos maiores mistérios do sistema solar? Em 2006, a humanidade lançou uma sonda com um único objetivo: chegar aos confins do sistema e se encontrar cara a cara com um mundo que até então era apenas uma mancha borrada nas melhores fotografias. New Horizons, assim foi chamada a nave, tornou-se uma espécie de mensageiro interplanetário. Mas como conseguiria chegar a Plutão a mais de 4 bilhões de quilômetros de distância? A resposta é velocidade. New Horizons foi lançada a tal velocidade que, se você pudesse manter esse ritmo na Terra, daria a volta ao planeta em menos de 1 hora. Alcançou a Lua em apenas 9 horas, uma viagem que as missões Apollo levava quase 3 dias. Durante mais de 9 anos, New Horizons atravessou o espaço profundo, contornando os domínios de Júpiter e aproveitando sua gravidade como um estilingue cósmico. O que motivava tal travessia? Plutão era um enigma. Nem as melhores imagens do Hubble conseguiam mostrar detalhes claros de sua superfície. A nave chegou ao seu destino no ano de 2015 e, em apenas algumas horas, mudou para sempre nossa visão deste mundo distante. Como é possível que em tão pouco tempo se obtivesse tanta informação?
A chave está na precisão. A nave deveria voar a mais de 50.000 quilômetros por hora, registrando imagens e dados com uma exatidão milimétrica. O sobrevoo foi como abrir uma janela para outro universo. Pela primeira vez, foram reveladas as paisagens de Plutão. Cordilheiras de gelo, planícies jovens, a famosa região em forma de coração e uma atmosfera azulada inesperada. Você sabia que antes de New Horizons, pensava-se que Plutão era uma esfera chata e sem características? A descoberta de montanhas tão altas quanto os Alpes, glaciares de nitrogênio em movimento e uma atmosfera complexa surpreendeu até mesmo os cientistas mais otimistas. Cada fotografia enviada levava quase 5 horas para chegar à Terra, viajando à velocidade da luz, o que dá uma ideia da imensidão da distância que nos separa deste pequeno mundo. Mas o legado de New Horizons não terminou ao deixar Plutão para trás. A nave continua sua viagem em direção ao cinturão de Kuiper, explorando outros objetos ainda mais misteriosos e antigos que o próprio Plutão. A missão demonstrou que, embora Plutão esteja em um canto distante do Sistema Solar, ainda guarda segredos capazes de transformar nossa compreensão do cosmos. Assim, a visita de New Horizons é um lembrete de que a curiosidade humana não conhece fronteiras e que, mesmo nos lugares mais remotos, sempre há algo novo a descobrir. O que faz com que Plutão desperte tanta fascinação, mesmo depois de ter sido degradado de planeta a planeta anão? Talvez seja seu mistério, esse ar de fronteira distante e desconhecida, onde as regras que conhecemos parecem se desfocar. Plutão é o guardião dos confins do Sistema Solar, uma espécie de relicário congelado que conserva segredos de nossa infância cósmica. Longe de ser apenas uma esfera perdida na escuridão, seu estudo revolucionou nossa compreensão sobre a formação e evolução dos corpos celestes. É possível que um mundo tão pequeno tenha tanto a nos dizer? Sem dúvida. Plutão demonstrou que o tamanho não determina a complexidade nem a importância. Sua superfície, esculpida por glaciares de nitrogênio, dunas de metano e montanhas de gelo, desafia a ideia de que os planetas anões são simples destroços congelados. Descobrir criovulcões ativos e uma atmosfera que parece respirar de acordo com sua distância do Sol nos lembra que o Sistema Solar está muito mais vivo e dinâmico do que pensávamos. E se, em vez de um simples objeto, Plutão fosse uma janela para outros mundos ainda mais estranhos? Seu oceano subterrâneo levanta perguntas profundas. Poderia abrigar vida, mesmo que em suas formas mais simples? Cada descoberta em Plutão é como uma chave que abre novas portas para o desconhecido, nos obriga a repensar nossos limites e nos convida a continuar explorando. No fundo, Plutão encarna o espírito da exploração, a ideia de que sempre há algo além, esperando para ser descoberto. Seu legado não é apenas científico, mas também cultural. Inspirou gerações a olhar para o céu e se perguntar o que mais há lá fora. Embora ainda guarde muitos mistérios, Plutão nos lembra que mesmo na periferia do sistema, mundos pequenos podem ter grandes histórias para contar. Que outros segredos nos revelará o futuro? Apenas o tempo e a curiosidade humana terão a resposta.